Olá, amigos! Estamos em mais um Wistcast, podcast destinado a tratar dos assuntos e fatos históricos. Meu nome é José Wellington, aluno do curso de História na modalidade EAD-US. E hoje trataremos de um tema de valor histórico e carregado de nuances e problemáticas que são as comunidades quilombolas. E assim, a nossa convidada é a nossa amiga Sandra Caetano, da comunidade quilombola de Águas Pretas, localizada na zona rural do município de Tururu, Ceará. Assim, uma breve história das comunidades quilombolas, a história das comunidades e a história dos afrodescendentes que, diante de esquecimentos, de exclusões e o negacionismo por parte de vários âmbitos sociais, e que esses devidos protagonistas foram e fizeram parte da construção cultural, social do Estado e que, por consequência, ainda nos dias atuais, sofre ainda, obtém o resultado da escravidão que outrora foi o resultado desse pensamento eurocêntrico que se intensificou no território brasileiro durante anos. Então, a nossa amiga Sandra Caetano vai agora abordar algumas peculiaridades, né, e algumas dúvidas que nós ainda não sabemos sobre as comunidades. Então, a primeira pergunta, nossa amiga Sandra. No Ceará, a invisibilidade da ocupação negra é evidenciada pela negação da ocupação escrava no território cearense. Dizer que não teve escravidão no Ceará. Assim, qual é a sua concepção sobre a existência da comunidade e o que foi repassado para você sobre seus ancestrais? Respondendo essa primeira pergunta é um pouco difícil, porque o Ceará não é que ele não teve escravidão, mas a gente sabe que teve, assim como ele foi a primeira província do estado do Ceará a libertar os negros, também existiu a escravidão escondida. E o que a gente sabe da nossa comunidade sobre os nossos antepassados é que todos os escravos que vieram da África e foram traficados, né, no navio negreiro, que eles tiveram a sua cultura esquecida, né? Sofreram muito, mas alguns resistiram e fizeram com que essas comunidades que hoje são chamadas comunidades remanescentes de quilombos tenham força, luta e resistência para estar contando essa história com vitórias. Como a comunidade conta a história dos remanescentes atualmente? A comunidade conta a história do remanescente, né, de escravo, começando pelo fundador da comunidade, Caetano Zé da Costa, que a gente não sabe certamente de qual local ele veio da África, mas foi no período da escravidão que vieram para o Ceará, na época da Segunda Guerra Mundial. Contava como foi que os negros sofriam, todo tipo de tortura, sofrimento, mas que o nosso, né, para mim, ele é meu bisavô, Caetano Zé da Costa, ele veio, né, das províncias, quando foi deportado aqui no Brasil, e se situou no município de Trairi, numa comunidade chamada Pinto, e lá ele trabalhou numa fazenda, onde ele se tornou compadre dessa pessoa, mas ele presenciou algumas injustiças de desigualdade e ele resolveu,
né, colocou na cabeça dele que ele queria mudar de vida, ele com a família dele. E lá mesmo, nesse lugar, ele plantou e vendeu uma parte dos alimentos que ele plantou, milho, feijão, mandioca, algodão, e a outra parte ele guardou para o seu consumo, e aí ele comprou a Conceição dos Caetano. Porque na cabeça dele, pelo que a gente sabe dos relatos, ele queria sossego para os seus filhos e para sua esposa. E aí foi aí que ele comprou a localidade Conceição, como o sobrenome dele era Caetano, a comunidade passou a se chamar Conceição dos Caetano. Antes era só ele, os filhos e a esposa dele, mas depois teve a mistura e ele, na sua lucidez, eu contando com o relato da neta dele, ela sempre falava que ele dizia que nós negros tínhamos que se relacionar, ou seja, casar com a pessoa da mesma família e não com pessoas brancas, porque o branco não quer nada com a gente, só queria se aproveitar da gente. E é isso, mas um dos filhos dele, né, se apaixonou por uma pessoa branca e aí teve uma miscigenação, né? E aí hoje a comunidade quilombola Conceição dos Caetano, ela tem uma mistura de Caetano com várias outras famílias brancas. Vamos a mais uma pergunta, Sandra. Como os jovens das comunidades, eles absorvem a história ou reagem a essas perspectivas de passagem de cultura, da ancestralidade, da continuação, né, de todos esses componentes culturais. Os jovens da nossa comunidade, eles absorvem de uma forma diferente, uma forma mais alegre, de saber que a gente tem uma história que pode ser diferenciada e que ela é absorvida, primeiramente, pelos nossos antepassados, ou seja, as pessoas mais velhas que conheceram essa história, e através da oportunidade de estudos, de alguns pesquisadores que já trabalharam profundamente sobre os nossos ancestrais e a cultura local da nossa comunidade, eles absorvem de uma forma carinhosa, de uma forma curiosa e de uma forma de, né, resistência, de saber que os nossos antepassados resistiram isso. Tudo isso que hoje nós ainda estamos, né, trabalhando, né, dentro da comunidade para mostrar os nossos valores, as nossas lutas, as nossas resistências, né, através de trabalhos, de formações, de projetos que venham favorecer a identidade da comunidade, ou seja, da cultura negra, desmistificando tudo que os nossos antepassados conheceram sem ter a oportunidade de conhecer a outra parte. Parte essa que nós somos pessoas que contribuímos com o desenvolvimento do Brasil e hoje muito é nos negado, mas hoje a gente tem a plena certeza que com a continuação das lutas, a continuação dos desenvolvimentos dos movimentos sociais, a gente tem a oportunidade de fazer essa mudança, mesmo acontecendo lentamente. E os jovens fazem pesquisa, né, na comunidade, os mais velhos vão lá fora, fazem intercâmbio, tem a oportunidade hoje de fazerem curso que venham trabalhar a nossa identidade. Hoje nós temos na comunidade pessoas com personalidades e empoderamento de trabalhar e desenvolver projetos dentro da comunidade voltados à nossa identidade. Eu, Maria Sandra Caitora, idealizadora do projeto da Biblioteca de Literatura Negra,
quando foi criada essa ideia, foi para que a gente pudesse também estar quebrando, né, como é que eu posso dizer? Quebrando, né, o preconceito de nós mesmos, negros, de não ter, né, a carisma de estar procurando conhecer a nossa própria história. E está dando certo. E várias outras pessoas que trabalham na comunidade, com o Museu de Casa de Memória, com a cultura local, com os articuladores, né, de cultura, e várias outras. Jovens que estão, né, com ensino já bem conhecido, o aprendizado bem conhecido sobre a nossa própria cultura, e que na cabeça dele é que nós somos pessoas igualmente a qualquer outro ser humano. Verdade, Sandra. É importantíssimo essa quebra de paradigmas nos locais onde as minorias se encontram. Essa visão da biblioteca expandirá os horizontes aos jovens negros, pois criará reflexões e assim o estímulo ao debate e até a produção literária, que posteriormente vai trazer uma visibilidade em termos culturais e em outros âmbitos. Para finalizar, Sandra, qual é a sua mensagem que você passa para as pessoas que ainda não conhecem, né, a comunidade, que não conhecem o espaço de vocês? Qual é a sua mensagem que você quer passar para que as pessoas venham te ouvir e um dia dizer, eu quero visitar a comunidade, quero aprender mais. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem que eu deixo para todos, que nós só queremos ser respeitados, só queremos ser valorizados, só queremos ser gente. E que quem quiser presenciar lutas e conquistas de cultura viva, de cultura negra, de cultura africana, de cultura afro-brasileira, venha conhecer Conceição dos Caetanos, do município de Tururu, comunidade que se tornou quilombola graças à sua identidade e aos movimentos sociais. Então essa é a mensagem. Vamos conhecer a cultura, vamos valorizar a nossa cultura. Vamos nos identificar com o que nós temos. Viva a cultura, viva a diversidade, viva a comunidade quilombola Conceição dos Caetanos, viva a África, a mãe terra de todos os negros. Para finalizar, deixo aqui uma poesia cantada de Manu Calé. Sou filho da África, memória da mãe à pele. É preciso que a gente revele a beleza que tem. Meu coração bate forte brasileiro, como um pandeiro, toca samba, irmão. Sou filho da África, memória da mãe é a pele. É preciso que a gente revele a beleza que tem. Capoeira de coração, é o amor, conha de ardor, de preconceito sem cor, de torna todos irmãos. Sou filho da África, memória da mãe à pele. É preciso que a gente revele a beleza que tem. Conceição dos Caetanos já pertence a essa nação e hoje festeja a sua libertação. Assim, finalizando mais um Mistcast, assim, abordamos a origem da comunidade quilombola Conceição dos Caetanos e Água Preta no município de Tururu, Ceará, e as suas nuances pós-libertação dos escravos e seu estabelecimento na região, valorizando a passagem assim da história oral às novas gerações. Também vimos a valorização da cultura afro, tanto na música, tanto nas vestes e no paladar, e que possamos enxergar esses atores históricos com a base da formação do país, nos variados aspectos e dando a eles o real
protagonismo que outrora lhe foi tirado. E assim finalizamos. Até mais.